capítulo recorre à meditação. Recorre à meditação? Recorre à meditação, ao socorro. O homem que busca a realização pessoal inevitavelmente é impelido à interiorização. Seu pensamento deve manter firmeza no ideal que o fascina, e a fé de que logrará o êxito impulsiona-o a não se intimidar diante dos impedimentos que o assaltam na execução do programa ao qual se propõe. A meditação torna-se um meio eficaz para disciplinar a vontade, exercitando a paciência com que vencerá cada dia as tendências inferiores nas quais se agrilhoa. Meditar é uma necessidade imperiosa que se impõe antes de qualquer realização. Com essa atitude, acalma-se a emoção e aclara-se o discernimento, harmonizando-se os sentimentos. Não se torna indispensável que haja uma alienação em fuga dos compromissos que lhe cumpre atender em fase das responsabilidades humanas e sociais, mas que reserve alguns espaços mentais e de tempo a fim de lograr o cometimento. Comece o teu treinamento meditando diariamente no pensamento do Cristo, fixando pela repetição e aplicando na conduta através da ação. Aumenta pouco e pouco o tempo que lhe dediques, treinando o inquieto corcel mental e aquietando o corpo desacostumado. Sensações e continuadas comichões que surgem, atende-as com calma, a mente ligada a ideal central até conseguir superá-las. A meditação deve ser atenta, mas não tensa, rígida. Concentra-te, assentando comodamente, não, porém, o suficiente para amolestar-te e conduzir-te ao sono. Envida esforços para vencer os desejos inferiores e as más inclinações. Escolhe um lugar asseado, agradável, se possível, que se te faça habitual, enriquecendo-lhe a psicosfera com a qualidade superior dos teus anelos. Reserva-te uma hora calma em que estejas repousando. Invade o desconhecido país de tua mente, a princípio, reflexionando, sem censurar, nem julgar, qual observador equilibrado diante de acontecimento que não pode evitar. Respira calmamente, sentindo o ar que te abençoa a vida. Procura a companhia de pessoas moralmente sadias e sábias que te harmonizem. Dias haverá mais difíceis para o exercício. O treinamento, entretanto, se responsabilizará pelos resultados eficazes. Não lute contra os pensamentos, conquista-os com paciência. Tão natural se te tornará a realização que, diante de qualquer desafio ou problema, serás conduzido à ideia predominante em ti, portanto, a de tranquilidade, de discernimento. Gandhi jejuava em paz por vários dias, sem sofrer distúrbios mentais, porque se habituara à meditação, a qual se entregava nessas oportunidades. E Jesus, durante os 40 dias de jejum, manteve-se em ligação com o Pai, prenunciando o testemunho no
Getsemane, quando entregue em meditação profunda na qual orava, deixou-se arrastar pelas mãos da justiça para o grande testemunho que viera oferecer à humanidade. Que assim seja. Senhor Lei, vamos fazer uma prece aí sucinta? Com muita alegria, com muita satisfação, espero que a alegria que nós possamos parcialmente sentir de poder aqui estar, de poder estar em contato com essas ondas de vibrações superiores, que possa espalhar por todo o nosso ambiente, do lar, aqui no nosso centro, aqui na nossa vida, fortificando-nos assim para o cumprimento melhor do nosso dever, pelo fortalecimento de que buscamos. O que é o fluido? O fluido é a força necessária de criatividade de tudo. Quando pensamos em Deus, pensamos na fluidificação, porque é o produto que vem para nos abastecer o espírito e o ambiente. Muitas coisas plasmadas provém, claro, do fluido, do perdão. Então, em agradecimento, nesse momento, pelo convite feito aos irmãos superiores, aos espíritos mensageiros da luz, que nós possamos fazer um ambiente só, nós recepcionando os doutores, os trabalhadores, os seguidores do departamento cristão, conosco aqui, fazendo assim um só ambiente. Podemos fluir, lembrando essa energia aos nossos lares, às nossas famílias, aos amigos, todos aqueles que têm, porventura, que se abastecer espiritualmente. Assim sendo, ficamos gratificados, contamos com o apoio dos irmãos desencarnados que aqui estão presentes, para a fluidificação de nossas almas, do nosso alimento, na segunda parte, e assim sendo, agradecer a essa força divina que nos venha ajudar, colaborar com os nossos estudos, nosso trabalho. Que a paz divina possa estar no ambiente, na mente de cada um, produzindo assim uma ação positiva em tudo que nós formos pegar. Em nome da paz, em nome do ambiente, da fraternidade, passa a palavra ao irmão. Trouxe hoje um livrinho antigo aqui em casa, mas é pertinente a questão que vai ser lida ali do Livro dos Espíritos. O livro é Renovando Atitudes, ditado por Hamed, psicografado por Francisco do Espírito Santo. O título é Desapego Familiar. E lá no capítulo 14, versículo 5, é interessante, né, que eu leio a pergunta e for procurar qual é o sentimento daquela pergunta. E ali depois eu vou no livro, no Evangelho, ver qual é o capítulo que está ali. Que a maioria dos livros que eu tenho não fala da pergunta do Livro dos Espíritos, fala da pergunta do Evangelho. E aí quando eu abro, eu procuro o capítulo tal, aí eu pô, esse capítulo, aí eu vou procurar no livro exatamente a pergunta do Livro dos Espíritos. Já dá para ter uma ideia. Desapego familiar, alusivo ao capítulo 15, 14, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E lá no Evangelho está assim: mas ele lhe respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, eis, disse, minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Agora vamos aqui à posição do Hamed. Incorreta acepção. Desapego quer dizer
o sentimento de alguém que desenvolveu sua capacidade de avaliar e selecionar o que pode e o que deve fazer, estruturando em seu próprio senso de autonomia. Agarra-se a familiares de modo exagerado. Agarrar-se a familiares de modo exagerado gera desajustes e doenças psicológicas das mais diversas características. Desde a mais leve das inseguranças, se deve ou não sair de casa para um passeio a sós, ou que roupa deve usar, até o pânico incontrolável de tudo e de todos que levam o indivíduo ao desequilíbrio sem seu desenvolvimento e maturidade emocional. É interessante isso aqui, que essa semana eu vi aí uma dupla aí sertaneja, um deles tiveram esse trauma do pânico, né? O pânico, ele não conseguia sair de casa, ele tinha medo de tudo. E aí a família, o colega lá era a dupla sertaneja, o colega junto com terapeutas, que ele foi se restaurar. Então, vamos repetir essa parada. Agarra-se a familiares de modo exagerado, gera desajustes e doenças psicológicas das mais diversas características, desde a mais leve das inseguranças, se deve ou não sair de casa para o passeio, a sós, ou que roupa deve usar, até o pânico incontrolável de tudo e de todos que levam o indivíduo ao desequilíbrio em seu desenvolvimento e maturidade emocional. A reencarnação faz o ser humano exercitar a independência. Olha que interessante, a reencarnação faz o ser humano exercitar a independência. Quer dizer, peraí, meu minutinho só. Quer dizer, isso aí é a sequência de encarnação para a reencarnação. Reencarnação já é uma sequência. Encarnação. Direto, não, Não, sério. olha só, o que eu quis dizer, encarnação é uma encarnação que tu está tendo. Reencarnação, tu já reencarna. São várias. Então, são várias. Ô Carlos, o ponto coisa disso aí. Então, quanto mais reencarnações o espírito vai tendo, mais independente ele vai se tornando e mais evoluído ele vai tendo. Se ele for centrado. Porque ele vai dizer aqui, lá na frente, o problema de mães e pais piegas. Porque já foi falado aqui, você já comentou aqui, deixa eu só te cortar também nesse ponto, que a gente não tem um time desse tempo de reencarnação, não existe um time. Alguns precisam ficar mais tempo e outros menos. Então, quando isso começa, eu estou falando em cima de uma lógica. Então, conforme isso começa a vir o cara aí, voltar, mais evoluído ele vai tendo e mais... Não, mais desprendido. É mais desprendido. Mais desprendido. Agora, é o que eu falei, depende da encarnação atual, os familiares também, todo o ambiente que ele entra, a própria mídia te põe uma série de necessidades para você conseguir sobreviver num patamar aceitável, segundo eles. Isso tudo gera, sabe, uma falta de autocontrole, de autoconhecimento, uma dependência de grupos. Isso tudo você vai sendo aliciado a ter esse medo, essa fobia, né? A reencarnação faz o ser humano exercitar a independência, quando propõe que ele é um viajante temporário entre pessoas, sexo, profissão, países, continentes ou mundos. Não obstante, ela não destrói os laços do amor verdadeiro, antes cria diversos vínculos afetivos entre as almas. Pais, cônjuges, filhos e amigos voltam a conviver em épocas e em posições completamente diferentes, estabelecendo na consciência uma maneira universalista de ver os relacionamentos da afeição e da simpatia, sem aprisionamento ou dependência. Eu acredito que o pessoal fala que o espírita em si, ele é muito frio, ele é um tanto calculista, e ele
trabalha essas paixões de uma forma mais tão fervorosa. Eu acredito até que o Espiritismo vem te recordar esse lado das reencarnações. Você inconscientemente já incorpora aquilo, aquela mensagem abre uma porta que estava fechada ali no teu consciente ou no teu inconsciente. E o Espiritismo vem abrir aos poucos isso e te acalma nessa euforia das necessidades e até dos relacionamentos. Eu acredito, eu discordo sobre você num ponto. Eu acredito que quando o cara vem e passa para cá, aí ele passa a ter a visão real da vida, e isso acaba sendo um estabilizador na vida dele. Então ele começa a ver, não é família, ele começa a ver. Não, coisa eu não falei que ele é. Não, as pessoas dizem, as pessoas dizem. Não, mas isso aí já As falaram pessoas para dizem, mim. Já falaram para mim. Uma colega minha conversando aí, entrou pro lado da religião, aí eu falei, minha posição, então uma posição espírita muito fria, muito sem paixão, muito calma demais, sabe? Morna, ela falou morna. Aí colocou o ponto de vista dela, que a gente. Eu não fazer igual o Raul Teixeira na reunião passada. Então vai lá para você pular. Não Não tem jeito. É importante compreendermos que, mesmo em família, não viemos à Terra só para fazer o que queremos, para satisfazer nossos caprichos ou nos agradar, pois não devemos nos ver como devedores ou cobradores uns dos outros, mas como criaturas companheiras que vieram cumprir uma trajetória evolutiva, ora juntas no mesmo séquito consanguíneo. Desse modo, devemos levar em conta a individualidade de cada membro familiar e respeitá-lo, sem imposição ou submissão, pelo modo peculiar que encontrou de ser feliz e dirigir sua própria existência. Cada pessoa que vive neste planeta deve aprender suas próprias lições, e é inconcebível tentarmos fazer os deveres por elas. Essas próprias lições é a intuição que a pessoa recebe durante a vida encarnada, que vai influir no progresso. Eu ia falar que é isso. Não é intuição, não. É consciência. Você é assim, não tem ninguém te intuindo. A intuição está pensando que o pessoal está. Sabe qual é o problema? Ele é muito evangélico. É muito cristão. Quase. Você é muito fariseu. Quase ninguém vem para cá, aqui, Luciano, quase ninguém vem para cá por isso. Hoje, o que acontece? A macumba, tu leva um animal, o cara te promete alguma coisa. A igreja evangélica, você dá um dízimo, o cara promete alguma coisa. A igreja católica, dá oferta. Você não tem promessa nenhuma aqui, cara. O que você ganha aqui dentro? Qual é a verdade? O que você ganha de material aqui dentro? Pelo contrário, aqueles que estão com dinheiro vão fugir de você. Tu não ganha nada de material. Tu não ganha. O cara que sempre quer sentar aqui não está ganhando nada. Ele já tentou todas as hipóteses na vida dele, estou jogando isso para ele. Já tentou todas as hipóteses na vida dele, e viu, quer saber uma coisa? Toda essa merda que eu fui no lixo, vou jogar fora, vou partir para uma coisa nova. Onde você não seja preso a isso. Ao plástico, olha muito de você, né, cara? Ao mundo plástico. Continua, cara. Domingo passado, rapidinho, Carlos, isso é realmente essa palavra. Eu fui convidado por um grande amigo para ir no batismo dele, na igreja batista lá da Barra. E eu achei interessante a proposta deles. Fui todo formal, cheguei lá, os membros estavam em bermuda, tênis, achei uma coisa batista é diferente, então. É bem diferente, né? Isso é diferente. Mas aí o que também eu prestei atenção nisso? Diferente de uma outra batista que eu já fui. Música, o tempo todo, louvor, lá a oferta, a igreja está precisando de grana para pagar porque deu uma queda esse mês e tal. Eu entendo que o ponto ali deve ser muito caro, que é o ponto nobre da Barra, eu entendo que é caro o aluguel, mas a palavra de Deus, eu fiquei lá em 1h20, acho 1h10, 10 minutos, no máximo 10 minutos, entendeu? Então o estudo, a coisa, eu acho que o mais importante é isso aqui. Mas o
foco do ensino. Na barra, então, Hoje seria. em dia é o comércio. É o comércio, exatamente. É a música, né? É a fala da grana que está precisando, que a galera tem que chegar junto. Luciano, isso acontece muito até nos centros kardecistas, lá na Barra. O cara sai do enfoque do aprendizado. Porra, se Carlos vai para lá, eu já fui em centro no Recreio, na Barra, centro espírita. Como é que é? Como eu nem frequentava aqui, fui. É igual a Dona Denise. É voltado para doação, não sei o que, não. Você vai. Pro passe, o passe para doação. Não, tu tem que doar. Mas não sou sério, tu tem que doar que teu caminho no céu é assim mesmo, tu tem muito para doar. Então, eles pegam, aí, cara, tu precisa ver a quantidade de roupa que chega, roupa, brinquedo, só troço bom, cara. Caramba, cara. Mas quem está no tempo deles? Vê se eu faço, então, é uma espécie de coisa, vê se eu faço um garimpo ali, só roupa de marca, cara, roupa de marca, assim, os caras botando, vê se eu faço um garimpo ali, acho alguma coisa para mim. Aí fora o que o Estado está dando para a gente não sabe. É. Eu fui de todo mundo rico, só carrinho importado, todo mundo rico, só carrinho. Você não tem no Recreio ali, eu fui no Recreio. Já foi no Recreio. No freio mesmo, eu sei o que tu está dizendo. É interessante ali que ele está tocando um ponto aí fundamental. Eu passei por esse problema do pão. Cada pessoa que vive neste planeta deve aprender suas próprias lições. E é inconcebível tentarmos fazer os deveres por elas. Porque cada um aprende com suas próprias experiências e num momento propício. Podemos sim oferecer aos familiares uma atmosfera de compreensão e apoio, para que tenham por si sós a decisão de mudar quando e como desejarem. Atitudes essas possibilitadoras de relacionamentos seguros e duradouros. Quer dizer, a mensagem aqui vem um pouco na contramão, nessa necessidade de caridade, de levar a cruz dos outros, disso e daquilo. Não, tem um gerenciamento. Ninguém está levando paulada na cabeça de graça. Aquela paulada que eu estou vendo que é paulada, para ele lá é alguma coisa necessária, de reformadora, de reajuste, mas é uma coisa necessária. Lógico, se você está naquele raio de ação imediata ali daquele cidadão e tem essas ferramentas para amenizar esse jugo, esse peso ali, beleza. Agora, não tem que levar para o lado pessoal. Ai, só na caridade que há salvação. Ai, eu estou aqui, não foi por acaso, ele está me passando um problema, eu tenho que ir lá e fazer por ele. Pior de tudo, que quem faz essa caridade faz na intenção de receber um retorno. Barganha. Poucos fazem por livre, espontânea vontade, desprendidos, entendeu? Sem sentir falta. A maioria que vai lá e faz, que deposita, ele quer o retorno de alguma forma. A paz. Já está pedindo retorno. A paz que conquista, você tem que fazer a tua paz, pô. Mas é o bem que ele está fazendo, material, não é espiritual. Mas ele quer um retorno espiritual. E ele quer um retorno espiritual. Mas ele está fazendo, porque ele vai querer. Isso que ele tem lá no céu. Pô, se não está em paz, é porque está no inferno. Você pode ver o que é inferno, então faça. Não é, a gente não está falando isso, que a gente não vai ver o cara ali precisando de um pedaço de pão. Não vai, é totalmente diferente. Agora, eu não peço nem paz, eu não peço nem paz, eu peço o quê? Para quando a situação estiver difícil, então, me dê condição, como aquela lá com a Juliana, me dê condição de ter sangue frio para poder sair. A situação difícil que eu tiver na minha vida, de conflito, que eu tenha sangue frio para sair. Mesmo que eu seja humilhado, Sabedoria. Mostra sabedoria para sair, sair humilhado. Você tem sangue frio para poder sair da situação difícil, só isso. Sangue frio. Vamos lá, Carlos. É imperativo que se entenda que as ações possessivas criam indivíduos servis e profundamente inseguros, que futuramente precisarão ter sempre os familiares em sua volta, como uma corte, a fim de se sentir amparados. Isso aqui eu levantei ontem uma situação que a gente estava conversando, eu dei como exemplo. Na casa espírita, nas igrejas, tanto católicas, evangélicas até, são uma petição a santos, a Deus, a entidades espirituais, que as pessoas não cria um pensamento sem pedir um suporte espiritual.
Sim. Isso é legal ou não é legal? Aí eu botei uma posição que eu também aceitei dos ascensionados, que é o seguinte, eles falam, se você está desequilibrado, perturbado, não tem forças para mudar aquela situação, beleza, legal, beleza. Agora o problema é que você tem que entender para você não se viciar, ficar pedindo. Porque é igual, ele fez uma alusão ao pediatra que proíbe a mãe de comprar andador. Aquilo vai dificultar a coordenação motora da criança. Não, pode causar um traumatismo craniano. É. Se aquilo se bater uma pedrinha, aquilo virar. Então, aí o pediatra, a mãe tem que pensar igual o pediatra. O cidadão, melhor dizendo, tem que pensar igual o pediatra. Eu tenho que enfrentar a situação. Eu não estou aqui jogado aos leões. Tem uma consciência suprema, um Deus, um Niva, qualquer nome aí que está no gerenciamento. Eu estou aqui para aprender e não para levar na cabeça. Então, quando a gente entende isso, a gente sai cria uma alforria desse jogo de tudo ficar pedindo a Deus, pedir a santo, pedir a entidades, proteção. Proteção do quê? Uma pessoa que viu assim, muitos exemplos de como espírito, como alguém que absorveu os ensinamentos da doutrina espírita, foi a Denilson. Primeiro aquela Perley falou de intuição, ela tinha lá um sexto sentido que ela percebeu que estava na hora dela partir. Ela ficou um ano ali botando as roupas todas que tinha, para ela ir ali no portão, porque ela não era uma mulher vaidosa, né? E depois ela, no finalzinho. Segunda situação, eu imagino aquele torno da Denilson, se ela tivesse se recuperado fisicamente, seria em parte, não seria total. Ela era uma pessoa extremamente orgulhosa. Ela não pedia para você pegar um copo d'água ali. Ela ia e pegava. Ela podia estar se arrastando, ele viu como é que é. Podia estar passando mal, como é que você está? Eu estou bem, estou ótimo. Então ela era extremamente orgulhosa. Você imagina uma mulher dessa em cima da cama dependendo de alguém para limpar. Entendeu? Então, quer dizer, ela deu, para mim, ela deu muitos exemplos, tanto, vamos dizer assim, positivo como até negativo também, né? O orgulho, a vaidade e tal, mas é uma coisa dela, é uma conquista dela. Eu acho que aquilo ali mais adiante viria. Então, eu ia ficar lamentando, chorando, porra, cara, foi um mês que ela ficou ali, resolveu, deve ter resolvido o problema dela kármico, né? E foi, eu acredito que ela esteja tranquila, entendeu? Eu acredito. Absorveu a doutrina nesse sentido de não depender daquela dependência das pessoas. Foi uma experiência única, mas eu acredito que, além desse motivo, foi a necessidade de termos se evoluído mais espiritualmente para receber quem chegou lá. Porque foi uma época de muita gente que foi. Eu acho que muita gente... 50 anos, mais de 50 anos de doutrina espírita, e lá em casa espírita era ela e a Mônica. Porque eu e o Alberto... Porque eu vou te falar uma coisa para você. Foi muita gente que não tinha esse equilíbrio espiritual, e eu acho que de alguma forma teve uma ligação para poder ajudar. Então tem horas que você tem que ir, quando você está de forma mais superior nisso, para poder aparar os que chegam lá. Então eu acredito que isso aí aconteceu sem dúvida nenhuma, porque foi um desencarne geral que teve. Continua, cara, por favor. O exemplo clássico de criaturas apegadas é o daquelas que foram criadas por superpais e que durante muito tempo se mantiveram subjugadas e presas pelo fio invisível dessa suposta proteção, que na verdade era apenas uma forma inconsciente de suprir fatores emocionais desses mesmos adultos em desarranjo. Crianças que foram educadas sob a orientação de adultos incapazes de estabelecer limite às vontades e desejos delas, contemplando-as de forma irrestrita, sem nenhuma barreira. Verdade. É o que é repetir? Crianças que foram educadas sob a orientação de adultos incapazes de estabelecer limites às vontades e os desejos delas, contemplando-as de forma irrestrita, sem nenhuma barreira, desenvolveram dependências patológicas que geraram progressivamente uma acentuada incapacidade de resolver problemas peculiares à sua idade, enquanto outras
nessa mesma idade, mostraram-se perfeitamente habilitadas para encará-los e resolvê-los. Está junta para isso, pô. Tu não está vendo? Está junto para isso. Crianças que se jogam no chão entre crises de falta de fôlego ou de choro fácil, sem nenhuma razão de ser, são consideradas mimadas. Tais comportamentos resultam do fato de terem sido tratadas como incapazes e com atitudes infantilizadas. Pessoas inseguras e insuficientemente maduras educam os filhos da mesma maneira que foram criadas, repetindo para a sua atual família os mesmos comportamentos superprotetores que vivenciaram na fase infantil, ou mesmo por terem tido uma enorme experiência de rejeição no lar, também adotam a superproteção como forma de compensar tudo que passaram e sofreram na infância. Encontramos uma das maiores lições sobre a liberdade e o desapego nas palavras de Jesus de Nazaré, quando se aproveitou da circunstância em que estavam reunidas várias pessoas e lançou o ensinamento do amor sem fronteiras. Apesar de respeitar e amar profundamente sua família, exaltou o desapego familiar como a meta que todos deveríamos atingir a fim de alcançarmos os superiores princípios da fraternidade universal e o verdadeiro sentido da liberdade integral. Muito bom texto aí, ó, cara. Você fala sobre criança, me lembrou da minha filha mais nova, coitada. Minha filha mais nova coisa de sincroniedade. Você sai para jantar, você quer ir para comer fora, almoçar, assim, eu, ela, a Mariana, a Fernanda, ou a Regina, você almoçar. Almoçar no shopping, você quer? Não salmão, não sei o quê. Aí ela vinha a última da fila, ela chegava comigo lá na frente assim, papai, dá para falar com o cara para ver se ele frita um ovo para mim? Ela, você frita um ovinho? Você frita um ovinho para mim? Um ovinho tá bom para mim. Leitura do Livro dos Espíritos. Parte 2, capítulo 9. A intervenção dos espíritos no mundo corporal. A pergunta de hoje é 518. Pergunta: assim como são atraídos pela simpatia para certos indivíduos, são igualmente os espíritos por motivos particulares para as reuniões de indivíduos? Assim como são atraídos pela simpatia para certos indivíduos, são igualmente os espíritos por motivos particulares para as reuniões de indivíduos? É reunião do coletivo. Né? Se ele é atraído por aquelas reuniões, se é por qual a intenção, se é essa simpatia ou tem alguma atração. Uma atração já feita por eles. Resposta: os espíritos preferem estar no meio dos que se lhes assemelham. Acham-se aí mais à vontade e mais certos de serem ouvidos. É pelas suas tendências que o homem atrai os espíritos. E isso quer esteja só, quer faça parte de um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Portanto, as sociedades, as cidades e os povos são, de acordo com as paixões e o caráter neles predominantes, assistidos por espíritos mais ou menos elevados. Os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem. Segue-se que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e a atrair os bons.
que estimulam e alimentam nelas o sentimento do bem, como outros lhe podem insuflar as paixões grosseiras. A inteligência das perguntas é elaboradas por Kardec e, como é que eu vou colocar? A sabedoria dos espíritos ao dar resposta. Né? Por isso que talvez o Carlos tenha associado o livro inicial a esse questionamento aí, né? Porque a gente questiona muito, né? Porque isso, porque aquilo, porque tem que ser assim, que nós precisamos disso. Os caras estão lá se matando lá, igual teve a invasão agora lá no determinado. Pô, cara, você vê aquilo ali, ontem mesmo analisando, tudo destruído, que coisa feia, que coisa Líbano, cara, Líbano tá uma coisa tinha horrível. que ser assim, pensando exatamente isso. A evolução de quem está ali. Você ter esse passo, dar esse passo em prol da tua libertação, né? Não, e um agressor que no passado próximo foi tão agredido, quase que estende, né? Ele foi agredido, hoje ele é agressor. Não pensa nisso, né, cara? Se vê aquilo que faria do mesmo saco, né? São os mesmos atores, né? Hoje está aqui, amanhã está ali, mas Não é errado. é Quando vem irmão, eu falo, pô, irmão, tu não botou não, tem uma briga de gato e rato, hora tu tá aqui, hora tu tá ali, hora tu é o gato, hora tu é o rato. Um agressor Mas, que foi tão agredido. ontem eu estava lendo um livro, essa série que é a reencarnação desse Elias não, Isaías, esse do nosso lar. E aí tem um capítulo que é interessante, que é um trio, dois homens e uma mulher. Aí aquele homem sempre, aqueles três sempre estão enrolados num drama. Só que aquele, atualmente, ele foi pego e foram levados para um local, uma estação ou um centro espírita, não sei, e ali estavam falando dele, que ele era o chefe de um grupo. E aí ele estava lá meio catatônico na hora ali. E aí entraram lá na mente dele para ver a ideoplastia dele lá mental e tal. E ele estava lembrando como é que era onde ele vivia. O pessoal idolatrava ele era o chefe mesmo dali. Só que toda hora ele procurava essa mulher aonde ela estava encarnada. E ali criava toda uma situação para ela se suicidar e voltar para perto dele. E sempre, quando ele estava encarnado com ela, tinha esse trio. Ele era o corno, a mulher era a mulher dele, mas tinha um amante. E aí ele corria atrás, matava o amante, a mulher com ele matava a mulher de porrada ali, porque ela o traía e ele era violento com ela. Várias encarnações está vendo isso. Nesse rolo. E aí eles são tirados da encarnação agora, são tirados daqui e já levaram para outra esfera. O André Luiz que foi assessorar isso tudo, porque é o que estava mais envolvido nisso. Né? E eles vão agora ser um dínamo, né? Um motor de arranque da população que está lá. Então eu falei, cara... Mas de uma outra forma, né? De uma outra forma, já não vai ter mais isso. Não, aí que vai saber, vai vai desenrolar lá, né? É. Sei lá, porque é legal eu gosto de ouvir esses assessorados que eles dão uma visão. Porque eu vou te falar uma coisa pra você, isso aí, cara, é um peso. Você Mas várias encarnações vindo na mesma situação. Ele fala que é o seguinte, se você está aqui na quarta dimensão, você tem um corpo, tanto físico como espiritual, na quarta dimensão. Se você volta lá para a terceira dimensão, vai estar com o corpo, tanto físico como espiritual, na terceira dimensão. E vocês que fatalmente vai estar na quinta dimensão, vai ser outro. E você vai pegar uma energia diferente, mas que é tua. Aí que é o bolo doido, né? Diferente, mas que é tua. E aí tu fica, pô, o que é isso? Eu não sei se você trouxe você comentou o seu em algum lugar. O pessoal que está ficando aqui, que vai ser degradado aqui da Terra, a gente vai encarar planetas aí, num aspecto físico, que é a Terra de alguns milênios atrás, entendeu? Lá o pessoal ainda vive na caverna. Ele como é fala que é? isso, da violência lá.
Muita. Então é difícil você fazer esse regredir. Esse violento daqui é pequeno, é fraco. É porque é sobrevivência, né? É. Essa semana também eu vi um documentário, cara, sobre o negócio da bomba lá de Hiroshima na Nagasaki, que tá rolando muito agora, que você vai fazer esse ano agora, vai fazer um documentário carregando 70, 80 anos da bomba. Aí tava mostrando, tava bem, né, cara, em agosto, né? Agora, Júlio. Pô, cara, disse que ficou mancha de pessoas no lugar que a bomba caiu, no epicentro, né, da bomba, ela tem até hoje, mancha na rua. O cara não só mancha. A atração pela simpatia. Os espíritos são atraídos, mas pela simpatia, tanto em família como nas pequenas e grandes sociedades. Um povo primitivo certamente faz campo para espíritos da mesma condição. A moral é a reguladora da atração dos conjuntos de espíritos que se manifestam entre esse povo. Os encarnados se misturam com o mundo espiritual da mesma índole. Não obstante, em tudo, como já dissemos, há exceção, pela misericórdia de Deus, espíritos de alta condição renunciam a seus planos, descem à terra e se misturam com o mundo inferior dos homens para ajudá-lo. Se querem ser ajudados pelos espíritos mais evoluídos, devem fazer jus a isso. Procura melhorar moralmente, que o esforço não ficará esquecido. Então a compensação, o pessoal ainda tem essa mentalidade de que eu vou dar uma moeda e vou ganhar duas, é que eles têm que ver pelo aspecto moral. Ganhar ou não ganhar. Como? Pelo aspecto ético e moral. Né? Se você faz aquilo ali desprendido, mostra que o teu espírito, entendeu? Está numa condição tal que você pode ser sim, né, orientado, pode, entendeu? Mas para o trabalho, e não uma coisa que na tua mão, como o pessoal pensa. É um milagre em si. E nesse livro foi interessante que eu estava lendo que Lucas, o apóstolo de Cristo, estava ajudando lá nessa reiterada do cara a ir para aquela pátria mais primitiva. Aí ele coloca que Lucas era um capelinho. Aí eu falei, caramba, legal. Almas de grande valor moral igualmente aproximam-se de teu coração e se fazendo um dentre os homens, para o amor ser lembrado e a caridade exercitada em nome da alegria e da soberania de Deus. Os guias protetores têm a missão sagrada de sanear a fé na vida que continua, fazendo romper os grilhões da dúvida naqueles que abrem os corações para a verdade, mostrando que ninguém morre. Para provar disto, vejamos o que diz Paulo, o apóstolo, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 44. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Interessante, ele que falou aqui qual é o botou no capítulo 15, versículo 44. Do Evangelho. É Paulo. Paulo, tá. Paulo, lá aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios. E aí é interessante, essa quinta-feira eu tive o desprazer de entrar na sala lá de uma secretária lá da distribuidora e o assunto decorreu sobre, sei lá, sobre moral, não foi nem sobre religiosidade. E aí eu falei, pô, cara, eu sou um espírita meio vagabundo. Eu estou estudando muito aí mensagens mais esotéricas que estão me deixando, sabe, meio apaixonado até, porque, não porque está me mostrando uma doutrina nova, mas que está aclarando o que eu aprendi de uma forma mais, vamos dizer, pequena, mais focada ali. Eu estou vendo agora o todo aberto. Aí fui desenvolver esse lado assim. A mulher ficou brava. Olha, eu sou cristão. Eu sei que essas religiões só vivem perseguindo os cristãos desde o início da humanidade.
e blá blá blá. E que eu só acredito na palavra de Deus, a Bíblia. Aí eu cheguei, não consigo ficar calado, né? Aí, esse livro que o pessoal chama de sagrado, e que é a junção do Torá com os evangelhos, não é a palavra de Deus, o Deus vivo. E todo mundo quer desprezar, quer diminuir e tal. Eu falei, você já leu os capítulos iniciais da Bíblia aqui? Que Jeová está mais para um Exu, uma entidade ainda muito aquém a um espírito superior. Eu não tinha nem que ter tocado nesse assunto, né? Mas aí o bicho pegou. Aí teve uma hora que eu falei, caramba, o que eu estou fazendo? Eu cheguei, pedi desculpa, aí falei, pô, eu vim aqui para pedir um relatório disso. Manda aí para mim, por favor. Aí ela também se sentou ali e falou, não, eu te mando, então. Mas até hoje ainda não me mandou, faz 3 dias. Manda esse capeta embora daqui. Para você ver como é que é, né? Você dá uma explicação, a mulher aceita um livro sagrado e guarda o ódio no coração. Não, e outra coisa, aquilo tudo mostrou assim, o radicalismo. Radicalismo. O radicalismo. Falei, isso aí. Minha filha é assim, minha filha tem 20 anos, minha filha é assim, cara. Tua filha é da igreja? Mas quer dizer, não tem como contestar, discutir, querer, não, tem que dar a linha A verdade absoluta é aquela verdade ali. Deixar aí, dar linha na pipa mesmo. Não tem como a gente assessorar que vai criar discórdia, briga, até ódio entre um e outro. Mas quer dizer, na hora que eu vi, ela veio, sabe, de uma forma. Você entrou na minha sala aqui, me violentando com as tuas ideias e não sei o que, e começou a falar da igreja, do Deus vivo, que isso, que a Bíblia é sagrada, é a mensagem de Deus e que não sei o que. Mas isso aí o cara, Carlos, é o cara que está pregando para ela, tá? Bota isso aí. Não, Às vezes não. É da pessoa individual isso, pô. Ó, você falou a experiência do Batista aí, ó. Você falou, eu sempre falo isso, Pedro, você falou da experiência do Batista, tá? Você falou da experiência do Batista. Vizinho lá da Simone de frente na terra de São Batista. Eu não esqueci uma igreja. Tricolor doente, me chamava para ir para a igreja, aí um dia chegou lá, botava salgado. Aí botou cerveja para mim, dizendo, todo mundo evangélico. Beto, traz uma cerveja para mim. Aí teve um dia que eu fiquei sem graça. Eu falei, pô, cara, todo mundo aqui o cara tá assistindo como você cara para você. Tá bebendo uma cervejinha em casa, eu não Ele vejo problema. Ele falou para mim, não Com a achou. família eu não vejo. O que é chato, um cara tá na igreja e tá numa porta do botequim bebendo, Não, bêbado. sabe qual foi a resposta que ele me deu? Você está comprando para mim isso, cara? Fica pegando a mão lá, Renan, o sobrinho dele é como coronel do exército, até hoje pode comer. Pô, tu acha que você olha com loja de pacote? Eu compro pra mim, cara. Eu bebo com cerveja. É um dever das criaturas não cruzar os braços nas encruzilhadas em que, por vezes, se encontram. Os espíritos que são nossas testemunhas foram do corpo físico, nos ajudam em todas as pesquisas com a finalidade de encontrarmos o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Quando os encarnados percebem que a vida continua depois do túmulo, passam a aceitar o aprimoramento espiritual. Quando? O cara lá ainda está no tempo dele. Quando? Nós não estamos lá, mas a gente já começou a visualizar de uma forma diferente. Então, a gente encaixa. Mas o cara não vai encaixar. E a mulher foi bem clara. Depois que morreu, acabou. Não tem vida. Exatamente. Ela falou claramente para mim. Então, Eu já ouvi também algumas mensagens desse jeito de algumas pessoas. Tudo agora. Morreu, acabou. Fala no sono eterno. Que só brevemente. É o momento dele, né? O Espírito vai acordar a si mesmo e Jesus vai dizer: você que foi bom pro lado de cá, você que foi mal pro lado de lá. Você quer ver uma coisa, Helene? Céu e inferno. Helene, você quer ver uma coisa? O Carlos está fazendo um estudo um pouco mais adiantado, né? Da base da doutrina espírita. Quando ele fala nos ascensionados, se você chegar para 90% dos espíritos e falar, coisa dessa, não vão aceitar. porque a gente não frequente. Não, essa semana foi muito interessante ver isso. Parece que foi segunda ou terça. Aí o indivíduo veio me ajudar, ele na loja tinha até a plataforma. Aí ele disse o seguinte para mim: escuta, você acredita em Deus? Ele perguntou a mim. Eu acredito, né?
Ele pegou e disse assim, tu acredita mesmo? Eu falei, bom, eu sou um camarada que sou pela simplicidade. Por quê? Possibilidade de rebanhar mais uma ovelha. Ele falou, você acredita que Deus possa botar você bom nessa visão? Eu falei, não, isso aí é uma coisa, eu falei para ele, isso é uma coisa de interesse meu e saber por qual a causa que ela se expõe. Então eu vou em cima da ferida. E Deus é neutro mesmo. Não, mas Deus... Ele falou, ó, você não crê por quê? Eu peguei e falei, por causa do estudo. Quando você tiver um cara assim, Não, ele vem me orientar. Ele pegou e disse assim, olha, você é kardecista, né? Eu falei, não, eu sou espírita cristã. Agora, nossa missão, ela vem muito através do Kardec. Ele falou, pois é, meu avô, minha avó, até meus pais deram. Mas eu não tenho que estavam errado, eu não acredito. Eu não quero mais falar sobre isso, não quero que me dê conselho, não quero que fale, né? Aí eu falei, não, meu irmão, porque você está todo errado. Não, é porque Ele, o estudo vai acabar. aí ficou naquela também disse assim, irmão, olha só posso dizer, todo mundo tem oportunidade de aprendizado. Eu tenho, você tem, todos nós temos. Vamos procurar botar o cântaro no seu lugar. Tudo tem sua época. Aí ele pegou e falou, é melhor porque senão nós vamos aborrecer. Eu falei, eu não me aborreço. Mas não vou deixar de falar para você a verdade. Atraímos almas pelo sabor das nossas paixões inferiores, ao passo que quando passamos a reforma moral, ela se afasta, dando lugar aos espíritos que têm a mesma intenção de melhorar. As pessoas obsediadas não afastam os espíritos malfeitores com um simples passe de mágica, com um simples id ou com promessas ilusórias. Afasta-se essas entidades ignorantes, educando-as com o exemplo em sua vida reta, onde o amor e a caridade se mostram permanentemente. Se uma nação desejar atrair bons espíritos para a sua direção, deve dificultar as guerras, o roubo, os escândalos, criando meios para a educação do seu povo, investindo no homem, de modo que ele encontre a si mesmo e trabalhe para a nação com honestidade e amor. Um povo belicoso não pode atrair para o seu convívio os anjos em massa, de sorte a viver no céu. Um planeta de expiação e provas está nessa condição pelos espíritos que nele habitam. Desde que a humanidade se eduque, o mundo virá a ser um céu. Em uma reunião de indivíduos, pode-se conhecer os espíritos que os assistem pelo caráter da mesma. Vou dar uma parada aqui que vou falar de uma situação que me deixou um pouco, assim, meio desconfortável. Foi na noite que veio aquelas duas senhoras lá do centro lá. Ali eu vi que duas pessoas, médium, mudou todo o sistema vibratório da casa naquele dia. No dia anterior e no dia posterior, na reunião anterior e na reunião posterior, voltou. Eu até na posterior até falei, graças a Deus, voltou. Aqueles que estavam aqui capinaram ali na nossa turma. Porque, até eu não sei se é só voltar lá e ver, vocês vão ver que os caras não querem se reformar. Eles querem criar o pânico, o terror, o medo para escravizar. Então não tem diálogo. Tem só todo mundo parar, ficar quieto e vibrar. Porque falar vai dar, é jogar fogo na gasolina. Porque ele quer que você comece com algum assunto para ele querer ver qual é o vacilo que tu está dando ali e entrar naquele ato ali, né? O que acontece, Carlos? Mas a gente não pode privar esse pessoal do conhecimento que a gente tem. Não, sim. Deixa eu só para fechar aqui. Lá no grupo dele, lá, chegaram 3 pessoas para participar, inclusive foi aquele garoto. Você vê que aí tem alguma coisa a ser trabalhada no rapaz. Entendeu? É de se situar de informação que o cara não tem. Então, quando você tem um contato, você tem essa possibilidade. Entendeu? Porque também não há essa radicalização total.
Porque tu vê que a dona Emília vem, ela já percebeu que ela não é boba. A velhinha não tem muito conhecimento, mas ela não é boba, ela sabe se comportar. Né? O Manel conseguiu se adaptar aqui com a gente. Mas tem outras pessoas que não adianta, eles vão ficar igual essa senhora que você falou. As meninas saem da reunião, as irmãs aqui, nem nossas filhas. Cara, elas entram reclamando, chorando, saem reclamando, chorando, culpando os espíritos. Exatamente. É ali que você tem que aguardar uma próxima Esperar um tempo, Igual, para ela a tem pessoa outra. entender aquilo, né? Tem uma pessoa que te admira muito, aquela que fica sempre sentada aqui atrás, que é a Rose. A Rose é discutir, porque a Rose ela é um pouco. Então nela você ainda tem. Agora as outras, meu amigo, é o que você está falando. Ou você se deixa, ou sabe. No dia da discussão ali com o irmãozinho, eu até parei, porque eu falei, pô, não tem diálogo. Ele quer tocar terror aqui dentro. Ele quer se reformar, ele não quer nem saber. Alguns vêm e tu entende que eles são grosseiros e tal, mas eles estão querendo se reformar. Eles aceitam. Que nem o último que teve aqui, foi até o Valdemir que recebeu ali eu vim brincar, eu vim zoar. Aí quando tu começa, eu vou dando corda, vou alimentando, é mesmo, né? É isso aqui. Aí eu começo, depois eu puxo. Aí ele já ficou assustado. Quer dizer, busca deles o interesse, e quando eles pensam que estão realmente já entrando na faixa que eles pretendem, aí vai receber. Não, mas esse último foi até legal, que é o seguinte, ele ouviu a mensagem que eu falei, irmão. Eu nem lembro qual foi o argumento que eu coloquei, mas ele entendeu, ele já vem você com essas conversas, não sei o quê. Ele se calou e saiu. O outro não, ele quer criar contenda, quer discutir. Não tem argumento, o cara acaba não resistindo e entendendo, né? Que deve ter igual a gente, né? Mas isso acontece, Carlos, eu acho que em todo segmento. Por exemplo, eu descobri que uma casa, tinha um centro aqui, um nome aqui embaixo, eles têm um dia para estudar. Uma vizinha minha vem, eu vindo para cá, encontrei com ela. Na igreja evangélica tem, na igreja católica tem, mas verifica a quantidade de pessoas que vai para o dia do estudo. Ninguém quer aprender, ninguém quer se reformar. Isso Eles querem música, Querem se entorpecer de alguma coisa para esquecer a realidade. Exatamente. Eu fui num churrasco de um vizinho aqui na Estrada da Pedra, um vizinho que trabalhou comigo no Pai Mendonça, eu não vi ele há muito tempo. Aí quando encontrei com a minha mulher, vai lá no churrasco e tal. Eu vou lá. A minha mulher no final, isso aqui que é encontro religioso agradável. É lá não, todo mundo doente, todo mundo isso, todo mundo aquilo. Eu falei, eu não vou lá por todo mundo, eu vou lá para o E graças a Deus aquele pessoal lá fala do que eu gosto e ouve o que eu digo. Então a gente está lendo, está interagindo, são afins. Agora aqui, isso aqui tu viu, só um convite para visitar o próximo, já o boleto ali, o carnezinho. Vai lá, vamos dizer evangélico, não, cara, vamos lá. Eis porque deves conhecer, estudando com sinceridade a doutrina dos Espíritos, porque por sua revelação sabemos que estamos sempre rodeados pelos Espíritos de acordo com os nossos sentimentos. Estudando, passarás a pensar melhor e a sentir com harmonia e amor os assuntos ventilados onde quer que seja. Sim, sim. Então, na sequência do café, a gente até discute mais algumas sobre ele, foi interessante, né? Vou pedir para vocês ficarem sempre de olho no relógio ali, porque às vezes tem a impressão que eu estou querendo, sabe, cortar, né? Não, é que o tempo a gente vai ver. Menos de 5 minutos. Entendeu? Eu fico preocupado porque pode se passar. Se eu tivesse 2 ninguém, minutos. eu ia fazer o relógio parar para não acabar. Nós podemos combinar de levar. Fica tão bom. Aí falei, Ô, seu Fernando, podemos levar a reunião até 10h15, 10h20, dar mais uns 20 minutos aí. Eu sou favorável. Porque tem esse compromisso, né, de ser de 9 às 10, sabe? Passou de 10 é por nossa conta. Eu só queria deixar registrado aqui uma coisa que ele me colocou no escudo dos espíritos que vêm com essa missão, né, de trazer auxílio, trazer informação. Ele estava lendo ali, eu estava lembrando de algumas pessoas aqui do bairro, como a senhora, né, que a gente sempre teve o matriarcado.
patriarcado gostava mais era de dar uma... Enxertado. Né? Então, ó, Dona Almerinda, Dona Alzira, Dona Silvina. Então tinha umas 4 ou 5 senhoras aqui, qualquer problema que você tinha, em cima delas. Entendeu? E você via aquele ar de superioridade. Você só de chegar perto da figura, você já respeitava. Tu olhar para uma Dona Almerinda ali séria ali, era meio complicado, cara. Aí, e sempre vinha coisas boas. Você estava sentindo alguma coisa, chegava perto, era um passe, uma era católica, outra era umbandista, outra era evangélica, mas todo mundo aí tinha aquela coisa do, sabe, do dar aquela. No momento que você precisava. E de vez em quando também uma lambada. E não tinha esse negócio não. Você ficava lá na casa da dona A, tu era filha da dona B, tu levava mais barata lá e tu levava outras aqui também. Então acho que está faltando um pouco mais disso, né? Na sociedade, sabe? Essa coisa do. Até porque o momento agora nem permite mais isso. Você vendo um condomínio, tu não pode ter uma atitude dessa, né? Bem, gente, então vamos agradecer a espiritualidade por esses minutos que nós passamos aqui e contar sempre, né, com essa boa inspiração, as boas intuições, que é isso que nós pedimos para as nossas decisões serem acertadas, né, no dia a dia. E temos certeza que não estamos nunca em nenhum momento desamparados. Né? Até os irmãos que citou aqui, os povos lá em atrito, né, em conflito, eles também têm o seu momento de inspiração, né, de orientação da espiritualidade maior. Dessa forma, possamos encerrar esse momento, partir para o nosso café, lembrando dos enfermos, lembrando dos necessitados, que os que estejam lá possam estar também em condições, né, de estender as mãos e fazer algo positivo, melhorando o sofrimento do próximo. Assim nós vamos encerrar o nosso encontro. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem.